Olá pessoal, bem-vindos ao tópico sobre símbolos e semiótica. A gente dividiu essa apresentação em duas partes também. A primeira parte vamos ver a parte teórica sobre símbolos e semiótica, e na segunda parte iremos ver alguns exemplos de aplicação da semiótica na nossa área da informação. Bom, para introduzir a parte teórica, nós vamos rediscutir o símbolo. Nós usamos os símbolos, definimos os símbolos bem no começo, quando discutimos a informação. Vamos introduzir o conceito de signos, que seria um conceito mais apropriado e mais utilizado na área de semiótica. Ele é equivalente aos símbolos, só que um pouquinho mais abrangente. Tá? E para tentar entender ou tentar explicar melhor, vamos primeiro fazer uma revisão do que a gente viu até agora sobre símbolos. Tá? Bom, o que é informação? O que nós vimos até agora, né? Tem uma dimensão tecnológica que faz a captura, amostragem, armazenagem, processamento, usa algoritmos, né, para fazer a codificação, né, permite a transmissão. Então isso tem a ver como dado e também tem a ver com a informação, né? O processamento é essencial para você pegar os dados e converter em informação. Tem a dimensão humana desde o começo, né, desde a captura, onde você tem o aspecto de interesse, necessidade e potencial de uso, né, em cima dos dados, e depois a parte de representação, a parte de modelagem, toda a parte de geração de valor típico da informação, né, que está associado às vezes no modelo, numa abstração, tá, que é a dimensão humana. Tá? A representação que envolve os aspectos humanos também. Tá? A dimensão teórica foi dado um pouco pelo Shannon, né? A teoria de Shannon, você vê que ele tenta quantificar a informação, não os dados, mas a informação, sob o ponto de vista de resolução, né, da incerteza, né? A quantidade de informação como uma medida de quanta incerteza aquela mensagem, aquele dado ou aquela informação carregou, né, dentro do pacote. Tá? Então, ele tem a ver com a probabilidade daquela ocorrência do evento associada à incerteza, tem a ver com o sistema de codificação que você utiliza para você tentar reduzir, né, ou aumentar a densidade da quantidade de informação, e tem todo uma discussão sobre atributos em relação ao código. Tá? E são atributos que são decorrentes do processo de codificação e dependente do sistema também de codificação escolhido. Ou seja, você tem um aspecto técnico, né, teórico, né, estudos na área da matemática envolvendo todas as propriedades da codificação. Isso aqui é uma figura para relembrar, né? Você tem a realidade que emite sinais e você faz a captura, né, dessa realidade, representando, né, essa captura para gerar o dado. Né? A representação utiliza símbolos, né? Estamos repassando o conceito de símbolos aqui, tá? E depois os dados capturados, você tenta processar e extrair a parte útil dos dados que gera a informação. Né? Esse aspecto, esses símbolos também são mantidos, né, desde o dado até a informação. Então, repassando, né, você tem a representação, né, na forma de alguma forma de símbolos, chamamos de símbolos, né? Tem a hierarquia, né, do dado, informação, conhecimento e sabedoria. Aplicamos a codificação em cima dos símbolos. Você recodifica, o código também é um símbolo, né? Só que o código já é um símbolo que tem toda uma estrutura, tem toda uma propriedade que você escolhe essa propriedade que você quer dar. Tá? Então, por exemplo, o sistema numérico, né? Para converter um sistema, uma representação que foi utilizada, você pode converter por um sistema numérico, que é uma codificação,
e para ter as propriedades de um sistema numérico, tá? Por exemplo. Tá? Isso não é muito trivial. Eu dei alguns exemplos, né, de como conversão, né, a codificação em um sistema numérico permite que você calcule, por exemplo, a média, né, consiga fazer operações aritméticas. Pense da seguinte forma, né? Imagine então que você converta esse sistema aqui de representação por alfabeto, né, por um outro sistema de representação numérica, por exemplo, algarismos romanos, né? Os números romanos, por exemplo. Tá? Vocês devem conhecer, né, a representação dos números romanos. Apesar dos números romanos ser uma representação de números, ele não é parte de um sistema numérico, por exemplo. Né? Você não consegue fazer uma operação de soma usando o algoritmo normal para fazer uma conta simples de soma. Imagine você colocar, por exemplo, os algoritmos romanos um em cima do outro. Né? O 8, por exemplo, é um V com 3 Is. Né? Embaixo você tem um número 4, por exemplo, né? E tenta fazer uma operação de soma. Tá? É quase impossível, na verdade. Tá? Você consegue usar o sistema de numeração nosso porque cada número nosso ocupa uma única casa. Né? E tem toda uma lógica, né, que você aplica para realizar a operação de soma. Né? Então, esse sistema de numeração ele foi projetado ao longo de milênios, né? Invenção do zero pelos árabes. Né? Você tem todo um sistema que envolve não só a representação, como também toda uma lógica de posicionamento dos números e o seu significado para poder fazer essas operações, né, básicas de soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, entre outras operações. Tá? Então, o sistema numérico é um sistema que foi desenvolvido, é uma codificação que foi desenvolvido para resolver e para ter algumas propriedades e resolver uma série de operações matemáticas, coisas que, por exemplo, um sistema numérico romano, né, não consegue, é simplesmente uma representação de um número, mas ele não consegue resolver essas operações. Tá? Então você tem a codificação e depois, associado à codificação, inclusive qualquer esquema de representação, você tem um modelo associado a eles. Né? Um modelo, a partir dessas propriedades, você tem os modelos que você estabelece os elementos e as relações entre os elementos que são representados. Tá? Isso vale tanto para os dados como também para a informação. Tá? É um nível, né? Porque na codificação você ainda tem a codificação dos dados. Você pode codificar dado e informação. Então é um nível de abstração que você sobe, tá? Para você poder associar esses modelos ao sistema de codificação. Tá? Então demos o exemplo da notação química, tá? Que é uma notação, é um modelo, né, que embute nessa notação uma série de propriedades e uma série de relações. Tá? Então, esse é o universo do que nós chamamos de símbolos. Tá? Agora, quando discutimos, né, a questão semiótica, ele sobe de nível de abstração, tá? Porque o signo tem como objetivo, né, representar aquilo que aparece na nossa mente a partir da exposição, né, aos símbolos ou signos. Tá? Então, é um nível de abstração diferente. Né? Então é por isso que o termo muda também. Né? Deixa esse equivalente, né? É equivalente ao símbolo, mas passa a ser, né, conceituado como sendo signos. Tá? Bom, aqui é só para lembrar, né, que a informação está associado à utilidade, benefício e valor, ou seja, tá, o signo também tem essas mesmas propriedades, né, da informação. Bom, dimensão semiótica, né? Discutimos então, passamos a discutir
a questão do significado da informação nos processos envolvidos no sistema de significação. É um jogo de palavras, mas essencialmente é discutir o símbolo ou o signo e o significado, né, daquele símbolo ou signo. Tá? Então, ela extrapola a dimensão da informação, porque parte, né, para o nível de abstração mental. Então, envolve valores culturais, envolve valores éticos, né, é um aspecto de cognição. Tá? Está associada à biologia, porque muitos, né, desses elementos cognitivos vêm da biologia. Não é só o ser humano que faz cognição. Né? Cognição é um processo mental a partir do qual você compreende a realidade. Né? Então, a grande maioria dos seres vivos tem essa capacidade cognitiva de interpretar, né, o ambiente a partir dos seus sensores. Tá? Então, a origem base da semiótica é um pouquinho mais antigo, né? Vem da filosofia de milênios, mas a origem partiu da linguística, apesar de que atualmente, né, é muito mais amplo do que a linguística. Tá? Então, tem um ramo da semiótica, o cybersemiótica, que é uma área interdisciplinar que envolve a semiótica, teoria de sistemas, né, incluindo a teoria da informação. Tá? É só uma observação. Então, como é que o modelo de Shannon, né, se relaciona com a semiótica? Tá? Então, enquanto que o Shannon trata a informação no sentido de incerteza, tá? É um conceito, né, de incerteza, a semiótica lida com o aspecto mais humano, né? Lida com um modelo onde se preocupa com aquilo que a mente humana interpreta a partir da recepção dessa mensagem. Tá? Então essa é uma diferença fundamental. Tá? Então é um nível diferente da interpretação do Shannon. Tá? Na teoria da informação, né, o que importa não é saber o que diz uma mensagem, mas assim, quantas dúvidas, né, ou incertezas ela elimina. Tá? E a quantidade de informação é uma medida matemática do grau da aleatoriedade, ou seja, quanto mais incerto, maior a quantidade de informação. Tá? Então ele não reflete necessariamente o significado, né, da mensagem, que é a preocupação da semiótica. Tá? Analisa o quanto de informação está sendo tratada e não qual informação. Tá? Então, essa é uma outra forma de visão. Né? A visão semiótica é parte, né, da humanidade, da área da humanidades, né? Depois vai para a área de ciências sociais, a psicologia, que envolve elementos cognitivos, biológicos, né? E químicos, né, na sua essência. Né? Tá? E físicos porque vai uma mensagem física, né? Exige um processo físico de captura de dados que vai chegar até a mente. Né? Então, esse é um aspecto semiótico, enquanto que a visão do Shannon, a parte mais tecnológica, digamos assim, né? Parte da física, né? Da parte da captura do dado e vai subindo de nível. Né? Mas ele não se preocupa efetivamente com o significado da mensagem propriamente dita. Tá? A importância da semiótica. Tá? Tem problemas práticos que a gente vai discutir na segunda parte, né? Mas há problemas práticos que a questão do significado se torna relevante. Tá? É importante para a representação, codificação, né? Os símbolos utilizados para o processamento da informação sobre a ótica do, do, da pessoa ou do elemento de processamento que vai receber a mensagem. Tá? Então, um exemplo, né? Tradução automática, conversão de texto para voz, concepção de interfaces
humano-computador, né, que considera um aspecto psicológico do usuário, são todos elementos que envolvem um aspecto de interpretação dos símbolos, né, que é a abordagem da semiótica. Bom, tradução automática, né? O que seria essa tradução automática? Um dispositivo capaz de captar a informação. Hoje temos, né, dispositivos que fazem isso. Dispositivo capaz de captar a informação de uma fonte e representar fielmente numa língua intermediária, né, um sistema artificial de representação. É necessário porque você tem que ter primeiro uma tradução para uma língua abstrata que captura o significado, tá? Para utilizar a partir daqui uma conversão para a segunda língua. Tá? Então, esse é o papel, né, de uma questão semântica envolvendo, questão semântica e sintática, né, para envolver a compreensão da língua, captura do seu significado e registrar esse significado de alguma forma numa língua intermediária e depois você converter esse significado em uma outra linguagem. Tá? Então, essa importância, né, de você ter essa tradução automática, usar o significado para transmitir o significado de uma língua para outra e não simplesmente traduzir palavra por palavra. Né? Você tem que traduzir para você ter a compreensão adequada. A ideia é você transmitir o significado e não necessariamente a conversão de uma palavra para outra, tá? De uma língua para outra. Leitura automática, né? Um outro exemplo que a interpretação é importante, tá? Dependendo do contexto, o dispositivo leitor deve identificar qual é o sistema de significado que está sendo utilizado, porque o mesmo texto pode ter significados diferentes. Tá? Então esse é o exemplo desse texto que está aqui, dessa frase que está aqui embaixo. O Pitágoras nunca escreveu x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, que é o teorema do Pitágoras, né? Tem uma parte que é um texto, né? Essa parte aqui é textual, e tem uma parte que é uma equação, né? Que é uma linguagem matemática, tá? Então você tem na mesma frase uma linguagem natural e uma linguagem matemática. Para você compreender essa frase, você precisa ter, né, uma capacidade de entender ou de interpretar, né, dois universos diferentes, né, duas bases diferentes de significados. Tá? Então, a leitura é um processo, ou leitura ou compreensão, é um processo de interpretação, é um processo de você analisar o sistema de símbolos usando contextos diferentes. Tá? Outros aspectos, a entonação, né? E aí envolve aspectos psicológicos, culturais e sociais, né? A entonação da voz, o uso da entonação para dar ênfase em determinadas frases é uma característica cultural. Bom, então vamos começar, né, com uma breve introdução da semiótica. Bom, o que é semiótica? É uma palavra de origem grega e basicamente significa interpretação dos signos. Temos algumas definições, né? A ciência dos signos e dos processos de significação, né? Semiose na natureza e na cultura. É a ciência que tem por objetivo, tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, né? É uma visão um pouquinho mais restrita, uma visão linguística. Essa é uma definição de Lúcia Santaella, que é uma pesquisadora nessa área de semiótica aqui no Brasil. Estuda todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas sígnicos, isto é, sistemas de significação. Essa é uma visão mais abrangente, né, que envolve inclusive os aspectos culturais nos processos de significação. Bom, continuando as definições, né? Linguagem verbal na linguística, estética nas artes, da vida na biologia, dos números na matemática e assim por diante. Quer dizer, você tem vários sistemas, né, de significação.
estudo de como o objeto é entendido pelo receptor, considerando o seu contexto social e natural. Tá? Então, uma das definições importantes é o Homo sapiens como sendo um animal semiótico, tá? Capaz não somente de usar os signos, mas também refletir sobre sinais empregando signos. Tá? É um pouquinho complicado, né? Mas o Homo sapiens também é capaz de criar signos, né? Tem uma capacidade de criar sistemas de significação. Tá? Essa é uma outra capacidade, né, do ser humano. Tá? Então, em resumo, é uma ciência dos signos e dos processos de significação, tá? Que é chamado de semiose. Indicação, designação, semelhança, analogia, metáfora, simbolismo, significação e comunicação são os elementos envolvidos nesse processo de significação. Forte relação com linguística, porque foi a origem, né, da semiótica, que tem foco em línguas. Tá? Semiótica foco também em signos não linguísticos, né? Hoje um conceito mais abrangente, quer dizer, não é só a linguagem. A linguagem principal, porque é a partir da linguagem que você representa, os símbolos da linguagem, que você representa as ideias, né, os significados, né, das coisas existentes. Né? As principais divisões da semiótica, tá? A semântica e sintática nós já conhecemos, né? Então, que é semântica, é a relação entre os signos e as coisas às quais se referem, né? É o símbolo e a sua relação com o objeto, tá? Então, é o seu significado ou denotata. Sintática é a parte das regras, né? Relação entre os signos e estruturas formais, tá? A pragmática é a parte, a novidade, né? Que a pragmática é a parte da semiótica que considera o receptor, a pessoa que está interpretando os signos, tá? E a relação entre os signos e os agentes usuários dos signos, tá? Então, no caso do ser humano, no caso, né, da semiótica humana, é o ser humano, né, que está interpretando esses signos. Tá? Então, essa é a parte da pragmática. Considera os aspectos, né, do receptor, do usuário, né, para compreender os signos. Então você tem a parte tipicamente dos signos, que são a semântica e a sintática, e tem a parte da pragmática, que é a parte dos usuários, né, dos receptores e usuários desses signos. Bom, a origem, a antiguidade, né, já na época grega, nos filósofos gregos, se discutia as questões envolvendo a semiótica. Tá? Os gregos estoicos já tinham um modelo triádico, a gente vai discutir esses modelos triádicos, né, do signo. Platão, além do modelo triádico, diferenciou as ideias e signos verbais. Santo Agostinho, que é já mais recente, né, quer dizer, século IV, diferenciou entre os signos naturais e os definidos pelo homem. O ser humano é um criador de signos, né? Bom, origem do termo semiótica é o filósofo inglês John Locke, né, que em 1690 escreveu a teoria da mente, identidade e o self. A gente vai ver o que a mente tem a ver com a semiose. Semiótica estruturalista ou semiologia voltada à linguística, né? É o Saussure, que é um dos linguistas, né, que mais contribuíram no desenvolvimento da semiose, né, da semiótica, na verdade. Tá? Então, o foco da atenção em signos verbais. Tá? E o signo dual, modelo diádico, né, significante e o significado. Tá? Isso é um pouquinho mais estruturalista porque é mais voltado na própria estrutura do signo em si. Bom, Charles Sanders Peirce, tá? É um personagem relevante porque toda a nossa semiótica iremos concentrar, né, na visão do Peirce, né, e nos trabalhos dele sobre a semiótica. Tá? Motivo pelo qual bom, tem várias
vários trabalhos, vários autores em cima da semiótica. Vocês viram já pela introdução que é uma área extremamente abrangente, interdisciplinar, envolvendo desde aspectos biológicos até níveis de abstração, né, até neurológicas, cognição, né, no nível mais elevado, e motivo pela qual você tem vários autores, várias escolas, né? A gente vai apresentar algumas, tá? Mas pela pelos aspectos práticos, né, e pela aplicação direta na área da informação, a gente vai concentrar, né, nos trabalhos de Peirce, nas definições dos trabalhos que ele desenvolveu na área de semiótica. Tá? Ele é um filósofo, matemático, cientista, né, ele tem trabalhos em várias áreas, né, não necessariamente só na área de semiótica, mas ele teve uma grande contribuição nessa área. Tá? Bom, ele não teve uma carreira acadêmica, motivo pelo qual foi ignorado pelos conterrâneos, né, digamos assim. Ele tentou várias vezes participar, né, de uma universidade, mas ele nunca teve essa oportunidade. É uma pessoa extremamente talentosa, né, e trabalhou em vários empregos, tá? Não necessariamente na área acadêmica. Tá? Então, e tem vários trabalhos que ainda não foram publicados pela própria dificuldade de organizar trabalhos em diversas áreas que se misturaram, na verdade. Né? Você tem problema de compreender e organizar o trabalho dele para poder ser publicado. Então, até hoje, estuda-se o material, né, que ele deixou, né, e em alguns em estados base material complicada, né, quer dizer, textos espalhados em vários formatos, né, e você tentar agrupar as ideias, por exemplo, era uma coisa muito complicada, né, pelo que ele deixou. Tá? Um aspecto importante do trabalho dele ele considera, trabalhou mais, na verdade, na parte de modelagem, né, do pensamento da mente. Tá? Então, isso considera, claro, naturalmente, isso considera o usuário do sistema de símbolos, né? O usuário como, tanto na parte de interpretação como na parte de aplicação desses símbolos. Então, ele é considerado o pai da pragmática, né? Porque antes dele, todos os trabalhos se concentravam na estrutura dos símbolos, dos signos propriamente ditos. Né? Então, a pessoa da linguística se preocupou muito mais com a sintaxe e semântica do que com o leitor, né? A mente da pessoa que estava trabalhando os signos. Tá? Então, essa é uma diferença importante, é considerado o pai da pragmática. Tá? Bom, vamos apresentar, né, então, uma visão mais precisa do que vinha a ser signo e a interpretação do signo sob o ponto de vista do Peirce. Né? Então, bom, o que vinha a ser signo novamente? Né? Tem várias. Bom, em inglês é sign, né? Sinal. Tá? Em português chamamos de signo. Tá? É uma coisa que, além da impressão que causa nos sentidos, tá? Causa que alguma coisa apareça na mente como consequência de si mesma. Então, já em Santo Agostinho, já no século IV, a questão do signo, né, era discutido como uma representação que impacta na sua interpretação, na sua mente. Né? Então, alguma coisa que está no lugar da outra, tá? Em relação à ideia que produz na mente de um intérprete. Tá? Uma definição do Peirce, a gente vai ver mais à frente com mais detalhes. Tá? Alguma coisa que produz na mente do intérprete a mesma ideia, quer dizer, interpretante, que seria produzida por outra coisa, ou seja, está substituindo, né? Caso esta fosse apresentada ao intérprete. Tá? E há outras muitas definições, mas essas são simples e abrangentes. Né? Signos não são apenas palavras ou marcas visuais. Tá? Um signo está substituindo alguma coisa. Tá? Pode ser um objeto, pode ser uma ideia. Tá?
Exemplo de signos para uma pedra, tá? A palavra pedra, tá? A própria palavra pedra é um signo, tá? Um desenho de uma pedra, a foto de uma pedra, tá? Então, como eu gosto de pedra, está aqui a pedra, né? Então são vários signos, né, que representam a pedra. Tem uma definição interessante, né, que é típica do Peirce, né? O barulho de uma pedra batendo em outra, quer dizer, o som de batendo, ele produz na mente, né, a visão, a ideia, né, da pedra. Por isso que o próprio barulho de uma pedra batendo em outra, né, ele é um signo da pedra, tá? Então é importante a ideia que surge na mente do intérprete, né? O som, não somente o som da palavra recebida, tá? Podemos falar para nós mesmos sem mexer os lábios, né? E é uma sequência de imagens mentais, até mesmo imagens mentais das próprias palavras e sons, né? Se pensarmos em português, por exemplo. Então, são as palavras, por exemplo, a palavra pedra, né? Só o fato de você imaginar a palavra em si e você recuperar a ideia da pedra, né? Isso é um processo, né, onde o signo pedra está presente, tá bom? Então, ele é uma visão de mais abrangente no signo, N representações, diversas formas de representações que ele substitui, né, o objeto pedra, no caso, tá? O triádico, né, da semiótica, tá? Esse é um triádico, tríade semiótica do Peirce, tá? Já especificamente. A gente vai ver outros modelos, tá? Mas esse especificamente do Peirce, né? É a relação entre o signo e o objeto representado, tá? O objeto não é necessariamente material, pode ser ideia, evento, sensação, tá? Então esse objeto aqui, o objeto pode ser qualquer coisa. E o signo também pode ser qualquer coisa que evoca, né, um interpretante, tá? Interpretante não é uma pessoa, tá? A pessoa é o intérprete. Interpretante é aquilo que surge na mente. Tudo isso aqui é uma coisa só. Né? Tudo isso aqui é uma coisa só. Essa tríade, né, é uma coisa só. Um é o objeto ou sensação, a ideia, é aquilo, né, por si só. O signo é aquilo que representa o objeto, tá? E o interpretante é aquele que surge, né, na mente, tá? Então essa é a parte pragmática, né, a parte onde surge na mente. O interpretante, então, ele é o representante do objeto, mas que aparece na mente, tá? Então não é o intérprete é a pessoa, né? Intérprete é a pessoa onde surge o interpretante, tá bom? Então essa é a ideia do signo segundo Peirce, tá? Então tem um problema de terminologia, o Peirce escreveu muito e nem sempre usou os mesmos termos. Bom, típico, né? Vocês percebem que todo o trabalho, todas as nossas aulas aqui são focadas em definir os termos de uma forma mais precisa, né? Nós fizemos esse trabalho em dado, em informação, conhecimento, e a ideia é você tentar definir com mais precisão esses termos, tá? Então, o problema de terminologia, né, principalmente quando você trabalha com muitos conceitos, né, acaba surgindo e você tem que revisar, né, esses termos toda vez que surge uma dúvida sobre a sua interpretação, tá? Então, a palavra signo, né, é o termo usual para o conceito que o Peirce utiliza, né, para o, esse processo, né, de representação do objeto, tá? Mas como ele quis usar o signo como um processo, tá? Como tudo isso aqui como fosse um signo. Veja, é uma tríade, você tem os três elementos que compõem o processo semiótico, mas ele quis dizer que tudo isso aí, esse conjunto, é na verdade o próprio objeto em si, né? Então, ele substitui a palavra signo, tá, por representamen, tá, e dizendo que tudo isso aqui é o signo, tá? Então o que é o signo? O signo é a ideia em si, quer dizer, todos os elementos que compõem a ideia ou objeto,
né? E o representamen é a representação desse objeto, tá? Então veja, ele começou a usar, né, o signo não mais como, desculpe, o signo, né, não mais como símbolo, mas como um conceito mais acima do símbolo, né, acima, mais abstrato, tá, como um conjunto, né, que compõe esse processo. Bom, interpretante, né, portanto, é a ideia na mente do intérprete, tá? Muito importante. Mais do que uma ideia, é um processo interpretativo que atua como outro signo, uma cadeia de ideias. Veja, como é um processo, tá? Ele vira, por exemplo, você tem uma ideia, um objeto, mas um objeto normalmente não está associado, não está sozinho, né? Você associa um outro objeto também. E você vai associando um objeto com outro e vai criando um outro objeto, tá? Então, esse processo de encadeamento, tá, é, é o processo que ele chamou de um processo de semiose, né? A semiótica é um processo onde você vai ligando um pensamento ao outro, você vai ligando um signo ao outro, tá? No nível de abstração. Tá? É o que você faz na sua mente. Né? Você vai ligando esses objetos mentais para formar o pensamento, para formar outros signos. Tá? É por isso que ele fugiu da palavra representamen, né? Está utilizando a palavra representamen no lugar do signo, porque para ele o signo é uma abstração mental, né? Parte de um processo, ele mesmo um processo, e que vai ligando outros signos para criar outros signos. Tá? Então, esse encadeamento, esse trabalho de tentar modelar o processo mental, né? Que é algo significativo do trabalho do Peirce. Tá? Então, o representamen é aquela coisa mais equivale a símbolo, né? Aquilo que é mais digamos efetivo, né? Dentro da representação do objeto. A gente vai dar alguns exemplos para esclarecer melhor, né, esses aspectos. Tá? Então, mediador, o interpretante, que é o que está aqui, né, é o que surge na mente, né, é o mediador na relação representamen-objeto, né, claro, porque está lá, né, na mente. Né. Sem interpretante não há semiose, né, porque é o aspecto, né, o intérprete, né, quer dizer, o ser humano que está absorvendo esse representamen e gerando esse interpretante. Quer dizer, para fazer isso, né, você precisa ter uma semiose. Sem esse processo não existe semiose, tá bom? Então é o processo, é o resultado interpretativo em si mesmo, né? E o interpretante, claro, novamente, não é o indivíduo que interpreta, né? Quem interpreta é chamado de intérprete. Então esse é o exemplo, né? Tá aqui o objeto, que é a casa. Você tem diversos tipos de representamen, tá? Pode ser uma fotografia, pode ser um desenho, né? Na planta da casa. Tudo isso, né? Quando você é exposto a esse representamen, surge na sua mente, né? A ideia, né, da casa, ou seja, o interpretante, que é a casa. Tá? Então, o que é o interpretante? É aquilo que surge na nossa mente quando estamos expostos a um representamen ou, eventualmente, até, né, ao próprio objeto em si. Tá? Então, um signo ou representamen é algo que está para alguém no lugar de alguma coisa, de alguma maneira ou capacidade. Ele cria na mente desse alguém um signo equivalente ou talvez um signo mais desenvolvido chamado interpretante do primeiro signo. A gente não sabe o que surge na nossa mente. Né? Você olha o representamen e surge o interpretante na nossa mente. Mas ele mesmo é um signo que o Peirce modelou como fosse um processo só, esse processo como um todo, como chamando de signo. Tá? Então, é algo que surge na nossa mente, né? Que ele chama de interpretante. Tá? Cada representamen substitui o objeto de um certo modo de acordo com a natureza do signo. Tá bom, tudo bem.
uma planta, uma foto, uma casa, ambos são representantes da casa, mas substituem a casa de modos diferentes. Você tem essa é a discussão do modelo, né? Dos diversos modelos que você pode utilizar para representar, né, tanto o elemento como as relações entre esses elementos, né, do objeto em si. Tá? Então, esse é o representamen e o interpretante é aquele que surge na nossa mente. Tá? Bom, alguns outros modelos. Acho que ficou claro, né, a tríade semiótica, né, do Peirce, e ele chamou isso de signo. Tá? O triângulo semiótico, né, são os outros autores. Tá? Aristóteles, vamos voltar 2.500 anos atrás, né? A foco ainda era em palavras, né? Então você tem aqui uma tríade do triângulo do Aristóteles. Você tem as palavras que estão aqui, a palavra escrita em si, as coisas, o significado, né? E o efeito mental, né? Esse seria o interpretante do Peirce, né? Aqui seria aqui é o objeto, que é a própria palavra, né? E aqui é, bom, é a coisa que significa, né? Então é uma abstração do seu significado. Tá? Mas como estava focado em palavras, ele é menos abrangente do que o signo de Peirce. Aqui é do Saussure, né? Que é um grande linguista, né? Foi pioneiro nessa área e gerou muitos trabalhos e contribuições na área de semiótica, tá? Mas ele essencialmente lidou com palavras, né? Então tá aqui a coisa, o objeto, né? O significante, né? Que é o texto em si, tá? Ele não considerava o objeto como parte do processo, né? E o significado, né? Que é a abstração daquilo que você quer, né? O que você interpreta a partir do significante, tá? Então, aqui é essencialmente palavras, tá? E você tem esse processo que ele chamou de signo também, né? É um processo onde está o significante e o significado, tá? E tirou, né, a coisa, o objeto em si, fora do processo semiótico, tá? Então, o significado é o conceito ou imagem mental que vem na esteira do significante, que é o equivalente ao interpretante, né? A significação é a união entre o certo significado e o certo significante. Ele chamou isso de signo, ou seja, é um processo, né? Tá? E a significação de um signo é a questão individual, localizada no tempo e no espaço. Tá? O significante que está aqui. O significado depende apenas do sistema. Bom, tudo bem. Conceitos similares à tipologia de signos persiana, né? A gente vai ver mais à frente essas definições do legissigno e sinsigno. Tá? Bom, semiótica persiana, portanto, ele é baseado, na verdade, na forma de pensar. Ele tentou organizar o pensamento, né? Mecanismos de pensamento humano, né? Então, vamos introduzir, né, a categoria o conceito de categorias fenomenológicas, que é da área de filosofia e que a gente precisa dele para tentar interpretar como é que o Peirce organizou, né, os processos de pensamento. Tá? Então, filósofos usam uma classificação em categorias, né, para realçar semelhanças ou diferenças, para organizar o pensamento, para construir um vocabulário comum, né, ou seja, formas de classificar. Tá? Um dos mais famosos são as categorias de causalidades, né, do Aristóteles. Tá? Então, causa material, causa formal, causa eficiente e final são categorias de causas, né, que foram estabelecidos pelo Aristóteles. Tá? Então, é uma forma de classificar os fenômenos, né, através dessas categorias. Tá? Muitas subdivisões: remoto, próximo, intencional, não. Tá? Bom, o Peirce, tá, criou essas categorias para
aplicar nos signos, tá? Mas são categorias de classificação de ideias ou de pensamentos, de acordo com a sua valência, tá? Então, ele criou três categorias, tá? Chamou de valência, né? Então isso aqui seria uma primeiridade, isso aqui seria uma secundidade e isso aqui seria uma terceiridade, tá? A gente vai expor, né, apresentar essas categorias, né? Ele não criou mais porque na verdade a partir da quarta categoria, né, a quarta valência, na verdade ele não precisa porque você na verdade todos eles se relacionam, né? Você conecta, né? No fundo são signos, né? Você conecta esses signos, você, por exemplo, você ter uma nova categoria, tá? Uma nova ideia, você a partir de uma terceiridade, por exemplo, você consegue encadear essas terceiridades para gerar, né, uma outra terceiridade, tá? Então, o que é uma primeiridade, né? É tudo aquilo que é assim como é, ou seja, um primeiro independente do segundo ou terceiro. A ideia existe por si mesma, é a primeira impressão, é a concepção, é a ideia, né, inicial, tá? Predominante nas ideias de novidade, criação, liberdade, originalidade e potencialidade, né, que pode existir. Então não é necessariamente um objeto, mas é uma ideia, uma concepção primária das coisas, né? Então, alguns exemplos: o elemento ou a propriedade ou qualidade azul, tá? É a ideia de azul, tá? Então essa é uma primeiridade. Ele existe por si mesmo, ela não depende de outros, né, para existir. É um conceito original, né, e primário, né? Ou seja, uma primeiridade, tá? Sensação, sentimento, ideia criativa, original, então são todos elementos, né? São todos exemplos de uma primeiridade. Então, o que vem a ser segundidade? A segundidade é tudo aquilo que é somente em relação a um segundo, mas continua sendo independente de um terceiro, mas essencialmente uma implementação física da primeiridade, tá? Então, é uma relação direta com o objeto físico, uma interpretação física dessa primeira impressão ou sensação imediata. Então, no exemplo anterior, né, onde você tinha a primeiridade do azul, né, a secundidade seria a seguinte: seria o azul de um céu em dado momento e lugar. Quer dizer, um azul específico, tá? Então você tem uma implementação daquele azul, daquela primeiridade na forma de um céu, tá? Então, é este azul neste momento e não a ideia abstrata de azul, tá? Então você tem o céu, ele é azul, tá? Essa é uma secundidade que implementa, né, a primeiridade, que é a ideia do azul. É um pouco abstrato, mas a secundidade foi definida dessa forma, é um processo, né, é uma classificação, uma categorização do Peirce, né, que define o que é uma secundidade. É uma implementação, essencialmente uma implementação específica, né, de um lugar, de um tempo, né, exato, né, daquela ideia original da primeiridade, que foi o azul, tá? Bom, o que vem a ser terceiridade? Tudo aquilo que é em função de um segundo e de um terceiro, tá? É todo signo interpretado, todo signo interpretado é uma terceiridade, né? Uma relação representada em um objeto mediado pelo interpretante, tá? Então, lembra da tríade do Peirce? Então, todo o processo de interpretação, tá? Ele é uma terceiridade, tá? É uma interpretação do objeto físico face às nossas leis, valores e convenções de cultura, tá? Elaboração cognitiva envolvendo o objeto físico, ou seja, um processo, né, onde você tem uma abstração, você tem uma interpretação daquele objeto, ele se torna uma terceiridade, tá? Então, segundo Peirce, não precisa mais categorias porque a sequência de signos ou terceiridades compõe todo o pensamento,
tá? Então, vamos voltar no exemplo do céu, né? O céu é azul, é uma frase, tá? Então, você já tem um representamen, que é o céu é azul, né? E isso é uma consequência de uma primeridade, que é o azul, e depois uma secundidade, que é o céu, tá? Então, a terceiridade é você interpretar essa frase e ter, né, como interpretante o azul, tá? É uma regra, uma afirmação geral, uma lei, uma generalização, né, uma interpretação geral da natureza, tá? Então, não é mais específico, não é uma implementação do azul, é uma terceiridade e uma interpretação, né, de uma regra, né, de uma interpretação de uma regra de português, por exemplo, que foi a escrita, né, que escreveu o céu é azul. Essa é uma terceiridade, tá? Então, voltando aqui na fenomenologia segundo Peirce, né? Então, todo signo interpretado cria o interpretante, tá? Então, o processo que está aqui. Então, você criou esse interpretante, tá? Segundo o modelo, né, da tríade do Peirce, que por sua vez ele é um representamen, né, de um outro signo, tá? Então você tem uma estrutura onde você tem os signos ligados a outro. Você cria signos, novos signos, baseados em signos anteriores. Então tem os primários, né, que vão encadeando e vão gerando outros signos. É um processo de evolução do nível da abstração, tá? Então, você tem esses signos, né? A primeiridade, secundidade e terceiridade. Você encadeia, por exemplo, uma primeiridade e secundidade para criar, né, novas ideias originais. Você pode criar novas primeiridades, pode, através dessas novas primeiridades, você pode implementá-los, né, nas segundidades, e você pode pegar essas terceiridades, que são realmente o que surge na mente, e encadeá-los para criar, né? Isso aqui vira uma terceiridade, veja, tá? Para criar novas terceiridades. Por isso que não precisa de um quarto nível, tá? Então, o que o Peirce fez, na verdade? Isso é um trabalho de pragmatismo, né? Porque você está trabalhando a mente, na verdade, né? O lado do intérprete, tá? Está trabalhando essas interpretações, né? Aquilo que surge da mente e as suas valências para criar um modelo de pensamento, tá? Veja, né, o nível, né, da preocupação semiótica. Então a semiótica ele se preocupa, né, com o significado das coisas, com o entendimento daquilo que os símbolos traz, né, o sistema de símbolos traz, tá? Os signos, na verdade, né, pela ótica da semiótica, tá? E assim se forma a cadeia de pensamentos. Esse processo, né, foi chamado de semiose. Então, o Peirce propõe que a semiose é infinita. De fato, enquanto tiver gente pensando ou gente encadeando, né, você vai gerando novas ideias, né, novas, eventualmente até novas primeiridades, tá? E vai se desenvolvendo, né, essas novos signos, que vai gerar outros signos, tá? Então é um processo de evolução onde você tem, né, esse processo semiose infinita, tá? Enquanto estiver a gente pensando, né, você vai criando esses novos modelos, você vai criando essas novas abstrações ou esses novos signos, segundo Peirce, tá? Então, visão extremamente abrangente da semiose, tá? Então foge muito do mais trabalho de linguística, né? Apesar de ter ligado, né, uma grande maioria dos pensamentos nós conseguimos escrever na forma linguística, né? A própria fala nossa, né? As explicações têm a ver com a base linguística, né? Não só o pensamento, mas praticamente todos os processos são semiose, né? No mundo da informação, né? Tudo que efetivamente se produz ou se é baseado
em informação é baseado, né, nos processos semióticos, tá? Se vocês analisarem a fundo. Inclusive, processos físicos são interpretados como semiose. Isso aqui é um pouquinho mais forçado, mas significa o seguinte, né? Como é que interpretamos o nosso mundo físico? Interpretamos através, né, dos nossos sentidos e fazemos uma semiose, tá? E essa interpretação vai ficando cada vez mais sofisticada, né, tá? Então, aquele exemplo de força igual a massa vezes aceleração, modelo físico, tá? Esse é o modelo mental que foi gerado, né, pelo trabalho, né, da mente humana, o trabalho científico, metodologia científica, e se tornou, né, parte da nossa interpretação da realidade física. Então, o que ele está dizendo, o que o Peirce está dizendo, é que o processo semiótico cabe em processo semiótico a interpretação, né, do mundo físico e a expansão dessa capacidade de compreensão do mundo físico é justamente a expansão da capacidade semiótica do ser humano. Então, nós conseguimos entender melhor o universo, né, na sua grande dimensão, conseguimos compreender o mundo microscópico, né, os átomos, tudo são modelos mentais, né, da física, né, e essa interpretação é que faz com que compreendamos o mundo, ou seja, esse mundo existe, né, pelo processo semiótico que nós desenvolvemos. Bom, isso significa o seguinte, né? O Percy seria praticamente o precursor, né, daquele filme Matrix, tá? Porque é tudo abstração, né? Você modela o mundo e a sua interpretação do mundo é uma abstração, é um processo semiótico. É isso, né, na verdade. O mundo só existe porque você tem a capacidade semiótica de compreender o mundo através da semiose. Tá bom? Não sei se é muito forçado também, né? Então, inteligência é quase identificada como capacidade semiótica, tá? Então, todo o processo mental associado ao pensamento, à criação dos signos, né? Encadeamento desses signos para criar novos signos é um processo, você pode até dizer que é um processo fenomenológico, mas é um processo essencialmente que se usa a inteligência para se desenvolver a semiose. Bom, enfim, essa é a visão, né, da fenomenologia, não só a parte do pensamento, como também como parte de um processo envolvendo a semiótica. Tá? Então, essa é a visão a partir do qual iremos desenvolver, né, como se aplica esses conceitos, né, para a nossa área, né, na área da teoria da informação, juntando a teoria da informação, né, como é que isso vira, né, interessante ou importante ou relevante. A gente vai dar alguns exemplos, né, da relevância da semiótica, né, na área da nossa área, né, de informação, tá bom? Então, essa seria a discussão da parte de aplicação, seria a segunda parte desse tópico, tá?